Boa noite. Seguinte, pessoal, de acordo com Boa noite. os nossos universitários, vou puxar o universitário aqui. Aqui o universitário. Aqui. De acordo com esse universitário, que nós vemos ele na primeira aula, nós vamos ter a nossa prova agora no dia 1/6, tá certo? 1/6 é a nossa prova. Então, como hoje é a última aula, antes da prova, nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo aqui. Vamos dar uma pincelada, né, em todo o conteúdo que a gente viu, até porque não cabe eu aplicar mais nenhum tipo de matéria para vocês, para acumular, certo? Tranquilo? Lembrando até que todas as aulas de vocês estão colocadas, estão disponíveis lá no AVA, lá no Classroom, tá? Então vocês podem consultar de novo, beleza? Então vamos lá. Na nossa primeira aula, né, aula 1, né, onde a gente se conheceu, tudo, a gente conversou, a gente fez uma breve introdução sobre tudo, né? Então começamos a falar sobre a parte de máquinas, lógica, o que era lógica, né? A gente viu que a lógica era relacionada à coerência da racionalidade, levamos mais para uma coisa científica, para uma coisa mais né, histórica. Então, definimos o que era lógica, tá certo? Falamos que puxamos lá para a parte da filosofia, da arte, de pensar, né? E aí fizemos uma ligação com aquilo que nos interessa, que são os algoritmos, tá certo? Aí definimos que era o conceito de algoritmos, né? Que na verdade são regras, né? Tudo bem definida, tudo bem estruturado para resolver algum problema que a gente precisa solucionar, né? Certo? E aí nós entramos nos conceitos básicos de um programa. Né? Então, um dos conceitos é a análise, depois o algoritmo, depois a codificação, certo? E aí exemplificamos alguns tipos de algoritmos, né? Fluxograma, pseudocódigo, descrição narrativa, né? E fizemos uma breve resolução de cada um deles, sempre colocando a vantagem e a desvantagem de cada ponto, tá certo? Já no fluxograma também fizemos a parte da vantagem e a desvantagem do fluxograma. Nesse caso ele era uma coisa bem mais fácil da gente enxergar, só que era mais chatinho de montar porque a gente ia precisar conhecer todas as imagens, tudo, né? E o mais legal para a gente seria sempre o pseudocódigo, né? Que é aquele código que se aproxima muito à parte da programação, mas é escrito com a nossa linguagem, com a linguagem que a gente conhece no dia a dia, né? E aí fizemos aqui do mesmo exemplo que nós usamos, que é o somar três números, tanto em pseudocódigo, descrição narrativa, né? E também no fluxograma. Aí colocamos aqui uns exercíciozinhos para a gente fazer, né? Aí esse material para vocês. E partimos para a parte de validação de algoritmos. O que é essa validação? Que era uma tarefa, a gente falou que era uma tarefa bem complexa, né? Por quê? Porque a gente tinha que correr atrás para saber o que tinha o que a gente precisava definir no algoritmo, né? Então a gente tinha lá a validação parcial, que ela não era aceitável, então era necessário validar o algoritmo para todas as entradas, né? Como erros de sintaxe e erros de lógica. Falamos da máquina de Turing, até passei um vídeo para vocês, né? Que a máquina de Turing nada mais nada menos foi o primeiro computador que a gente teve, né? Apresentado para a gente mesmo ali. Só um pouquinho, deixa eu permitir. Lá no vídeo foi um vídeo bem legal, porque a gente conseguiu ver bem claro, né, a questão de como funcionou, tudo certinho, como era. É o primeiro computador que a gente conhece, a máquina de Turing, né? Falamos também que os computadores eles estavam aptos a resolver problemas impossíveis, né? Então existem problemas que não podem ser resolvidos por nenhum computador. Isso já não é mais diferente, a gente já consegue resolver muitos problemas, né? Então a gente dividiu em problemas computáveis e problemas não computáveis, né? E aí colocamos algumas complexidades de um algoritmo, né? Por exemplo, o algoritmo ON, que é linear, o polinomial, o exponencial e o fatorial. Falamos um pouquinho da problemática computacional, né?
E aí, exemplificamos aqui o problema do caixeiro viajante. Esse é o mais comum, todo curso de informática que você for fazer, todo curso de programação que você for fazer, os caras vão trazer esse algoritmo do caixeiro viajante. Vai chegar uma hora que vocês vão, de novo, né? Vocês vão falar assim, vai ser até chato ficar com isso na cabeça. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Aí partimos para a parte das soluções, que eram algoritmos baseados em probabilidade, né? E partimos para a definição da comparação entre algoritmo e programa, tá certo? Fizemos toda uma narrativa, e aí, como que nós avaliamos um algoritmo, né? Então, o algoritmo ele tem 3 critérios: simplicidade, corretude e eficiência. Na simplicidade, ele é simples se puder ser facilmente entendido. Na corretude, está correto se para toda entrada ele tem uma saída produzida. Isso é fato, né? Todo algoritmo tem que ter uma saída, senão ele não é um algoritmo. E a eficiência, que daí já é relacionada com a quantidade definida como a inversa quantidade de recursos requeridos pelo seu funcionamento. Por exemplo, tempo, memória, né? Quanto mais recurso ele exige, menos eficiente ele é. Quanto menos recurso ele exige, mais eficiente ele é. Né? E aí partimos para a linguagem que a gente está utilizando, que é o C++, beleza? Toda essa teoria a gente vai aplicar em qualquer linguagem de programação, tá? Contamos um pouquinho da história da linguagem C, que é uma linguagem muito popular, né? A parte de construção, né? Como se constrói um programa em C, né? Sempre analisando o problema, indo para o algoritmo, né? O fluxograma para o pseudocódigo, codificando depois, compilando e gerando o executável, né? Falamos de alguns tipos de compiladores que nós podemos utilizar, né? A gente está utilizando o Dev C++, tá certo? Que é o mais comum, mais simples de todos, né? Facilmente a gente se adapta a ele. Mas também a gente poderia utilizar, sei lá, lá no Windows, o bloco de notas, lá nos editores de texto também no Linux, né? Enfim. E começamos a entender um pouco da estrutura sequencial do C, né? Onde nós temos lá o include, que onde nós vamos chamar a biblioteca, e o bloco principal de construção, certo? Exemplificamos alguns tipos de variáveis, na verdade isso aqui era mais uma revisão, porque vocês já tinham visto isso, né? E trouxemos alguns tipos, né? Deixamos aqui uma tabela com os tipos de variáveis aqui, o intervalo e o tamanho delas. Falamos também dos comandos de entrada, né? Que são os comandos de leitura, as funções de leitura, no caso aqui o scanf, né? E cada particularidade sua, né? Para quando for ler um número inteiro, um número real, um caractere, mais de um caractere como string e um único caractere string, né? E a parte da função de impressão, que é o printf, beleza? Como se comenta em C, né? Foi aqueles comentários. E aí chegamos nos operadores, né? Então, quais são os operadores matemáticos que a gente vai estar utilizando em C, certo? Também alguns operadores que a gente vai estar podendo utilizar, né? Algumas combinações, por exemplo, mais igual, quer dizer, vai pegar x e vai somar com ele mesmo mais alguma coisa, né? Operadores relacionais, né? Igual, diferente, maior igual, menor igual, né? E depois partimos para a estrutura condicional, que ela pode ser simples ou composta. O que a estrutura condicional traz? A gente começa a entender a parte da estrutura de decisão, no caso. Então, partindo daqui, a estrutura condicional, a gente vai começar a ver o if, que é o comando de estrutura de decisão, onde eu tenho uma condição, se ela for verdadeira, ela executa o bloco de comandos, caso contrário, ela não executa, né? E aí, algum exemplo aqui em código de um if, tá certo? Mas a gente falou que tem uma estrutura condicional que a gente pode chamar de composta, que é o else. Que é quando você tem uma negação da condição no if, você cai no else, tá certo? Então é uma segunda chance que você pode fazer ali para o programa. E aí entramos nos laços de repetição, no caso aqui no for, né? O for é um laço que ele tem uma interação sinônima de repetição, quer dizer, ele vai contar, né? Ele não vai trabalhar com uma afirmação verdadeira ou não. Então, como é que ele fica? A inicialização, até quando ele vai, e o incremento dele, né? Então, a inicialização, qual que é o valor que ele vai começar, até onde ele vai, e de quanto em quanto ele vai andar. Esse x++ significa que ele vai andar de 1 em 1, tá certo? Então, a gente pode fazer um for tanto progressivo quanto regressivo.
Beleza? A gente também pode utilizar um for também junto com o if. Né? A gente pode ter um for e dentro do for um if. E todo for, assim como o if, tem um bloco de início e fim, né? Que é o nosso begin e o nosso end. Tá certo? Então, a gente tem vários exemplos que a gente deu aí de for para ver como funciona. Tá certo? E uma outra estrutura de repetição que tem lá no C, que é o while. Beleza? Que é a mesma coisa, porém o while ele não vai fazer uma contagem, ele vai ficar dentro de um laço até que a afirmação deixe de ser verdadeira, né? E aí exemplificamos em alguns momentos. Enquanto essa afirmação for verdadeira, ele continua aqui dentro. Aonde a gente controla essa afirmação? Dentro do próprio while a gente está fazendo um controle para que uma hora ou outra essa afirmação deixe de ser verdadeira e ele pare de contar, senão a gente vai ter um loop infinito aí. Tá? Aí falamos de algumas precauções, né, que a gente tem que ter, principalmente essa que eu falei, né? A gente não pode ter aí o problema do loop infinito, né? E um ou outro que é o do while, que na verdade é a mesma coisa que o while, só que ele vai ser do e o while lá embaixo. É a mesma coisa, só que a afirmação vai ficar ao contrário, né? Isso é do, faz, e aí ele vai verificar aqui embaixo. Só para encher linguiça isso aqui, na verdade. Depois entramos em vetores. O que é um vetor? Vetor é uma variável que ela é um pouquinho mais avantajada, tem alguns poderes, né? É uma variável que você tem espaços alocados, você pode alocar mais de um valor para ela, né? Como é que a gente vai criar um vetor? O tipo, o nome do vetor e o tamanho dele. Por exemplo, aqui um vetor do tipo notas, né? Um vetor do tipo inteiro com o nome de notas de 5 posições. E aí exemplificamos algumas coisas sobre vetores. Certo? Certo. Exemplo aqui não faltou. Partimos de vetores, saímos, fomos para matriz. O que a matriz faz? Matriz é o quê? É um vetor que, além de trabalhar só com linha, ela vai trabalhar com linha e com coluna. Só com coluna, ela vai trabalhar com coluna e linha. Beleza? Então, como a gente declara? O tipo da matriz, qual é o tipo dela, né? O nome que ela tem para ela, o número de linhas e o número de colunas. Tá? Beleza? E aí aqui, por exemplo, uma declaração de uma matriz de 3 linhas com 8 colunas. Né? Lembrando sempre que ele nunca vai ser de 1 até 8, ele vai ser sempre a primeira posição, começando em 0, tanto para a matriz quanto para vetor. E aí temos lá nossas exemplificações de matriz. Né? Beleza. Essa foi o primeiro conteúdo apresentado para vocês. E aí, tudo isso aqui vai cair na prova, tá? Todos esses conteúdos que a gente deu em sala de aula desde o começo do semestre caem na prova. Professor, como vai ser a sua prova? Ainda não decidi, tá? Não tive muito tempo para mexer com a prova. Ainda ver se eu consigo mexer esse final de semana na prova, tá certo? Mas assim, podem ficar tranquilos que eu não vou ferrar com ninguém na prova, não. Tá? Vou fazer a prova baseado naquilo que a gente deu em sala de aula, nos conceitos que a gente aprendeu. Partindo disso, a gente começou a falar de modularização. O que é a modularização? É nada mais nada menos que a gente criar funções e procedimentos dentro de um programa. Tá? O que é modularizar? Modularizar é dividir o programa em partes. Né? São os nossos famosos subprogramas. Vou trocar a cor aqui, porque essa corzinha aqui não está muito legal. Então, o que é a vantagem? É facilitar a solução de problema. Né? Então, lá tem até o autor deixa bem claro isso. A arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade do sistema. Né? Então, modularizar é dividir um problema original em subproblemas, ou seja, em módulos. Tá certo? Então, a gente, na verdade, eu acho até que essa palavra dividir em subproblemas é uma coisa um pouco pesada. Na verdade, é dividir em subsoluções, na verdade. Se a gente está desenvolvendo um software, a gente está desenvolvendo uma solução. Né? Então, o subprogramas ele vai desenvolver uma tarefa em específica, né? Ele tem um maior controle, uma estrutura lógica mais clara, tem uma maior facilidade de depuração e teste, já que ele está dividido em subprogramas, e tem uma possibilidade de reutilização de código, que é muito vantajoso. Né? A gente já tem o código pronto, é só chamar o módulo que a gente quer, que ele vai levar todo aquele código junto com ele. Né? Então, em C, a gente implementa através de função, beleza? Então, as funções nada mais são subprogramas, né? Na verdade, são módulos que a gente vai ter dentro. Nós temos as funções que já são funções nativas, como alguns exemplos que a gente deu, mas nós podemos criar funções também, nós podemos escrever as nossas próprias funções, né?
E para escrever uma função em C, é sempre o tipo da função, né, o que ela vai retornar, o nome da função, e se a gente tem parâmetro. Vamos abrir um begin, um end aqui, e dentro dele os comandos que a gente quer para essa função, que eu quero que ela faça. Né? E aí, por exemplo, eu dei aqui um exemplo de uma função. Cadê a função? Aqui não, aqui isso foi só a declaração, né? Mas a gente colocou mais para frente. Falamos da função void, sabe? Que é um termo que vai indicar uma ausência, quer dizer, não vai retornar nada, tá certo? Uma função void é aquela função que não retorna nada. Que nesse caso aqui é uma função só para impressão. Então a gente pode só, no lugar de ficar repetindo esse código aqui, fazer uma única chamada, né? Jogar isso aqui dentro de uma única função, tá certo? E substituir esses 3 pontos por uma única chamada, que é o quê? Apresenta a linha, dessa maneira, né? Eu criei a minha funçãozinha aqui embaixo, né? Faço a chamada dela aqui em cima. Se eu criar ela em cima, não preciso fazer essa chamada. E aí, toda vez que eu quero que ela execute essa impressão de caracteres aqui, eu só chamo ela sem ter que ficar repetindo o código, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma economia de código de linhas aqui no nosso código muito maior. Né? Parará, beleza. Uma coisa importante, todas as variáveis declaradas dentro de uma função, elas são de uso local, quer dizer, restrito, somente ela enxerga ela, beleza? Eu não consigo enxergar ela no restante do programa, tá? Que é o que nós falamos logo em seguida, que são variáveis e constantes locais, né? O que é isso? Uma variável local, ela só pode ser vista dentro daquela função, eu não consigo enxergá-la no todo do programa, tá certo? Aí demos um exemplo aqui, que era aqui, por exemplo, a gente tem uma função void aqui, que é uma mostra, né? Eu tenho aqui A, B e C. E aqui eu também tenho A, B e C. Professor, por que não deu conflito? Porque essa variável só pode ser enxergada dentro do bloco mostra. Tá certo? Mesmo que eu chame ele aqui, ele vai estar aqui dentro. Aqui ele não vai interferir. Alguns outros exemplos. E aí falamos de algumas funções já pré-definidas que vêm na biblioteca. Né? Por exemplo, SQRT, que faz a raiz quadrada. Né? Basta a gente chamar ela só. Aqui, que nesse caso aqui, a gente chama ela já tem um código embutido. Aonde que ela está embutida, professor? Ela está embutida aqui, ó, né? Nessa biblioteca aqui, onde a gente chamou, na mate.h. Tá? Tem mais algumas que a gente também pode ter criado, como, por exemplo, aqui uma função que a gente criou, né, de cálculo, né? Onde eu passo 2 parâmetros, tá certo? E eu faço a chamada dela com 2 parâmetros, sem que eu tenha que ficar repetindo, fazendo o cálculo aqui dentro. Então, eu posso ficar repetindo só essa chamada em várias partes do nosso programa. O return é o cara que vai ser responsável, dentro da função, de retornar um valor. Né? Quando encerra, é ele que vai retornar o valor, né, no final do processamento. Certo? Cuidado. Quando você declarar um tipo da função aqui, esse tipo tem que ser equivalente ao que você vai retornar. Tá certo? Preste bem atenção nisso. Aí demos mais algumas explicações sobre função aqui, mais alguns exemplos sobre função, né? Algumas funções mais simples, outras funções mais complexas, né? Que mais? E eu acho que daí nesse ponto aqui foi mais a questão de função, né? Que a gente abordou boa parte nessa aula de função. E aí algumas atividades com elas corrigidas já, né? Para a gente trabalhar. Beleza? Beleza. O terceiro conteúdo apresentado em sala, nós abordamos, continuamos, né, mais um pouquinho lá de função, então, do jeito que a gente usa bastante função, né? Continuamos falando de função das variáveis locais, né? Que são variáveis locais. O que são variáveis globais? São aquelas variáveis que daí eu consigo enxergar ela no programa, no projeto como um todo, no programa como um todo, no algoritmo como um todo, né? Mas aí deixamos bem claro aqui que é para a gente tomar um pouco de cuidado com a variável global, porque ela não poderá ser redeclarada. Né? E outra, se você atribuir um valor que não era para atribuir para ela, já era. Né? Você rebenta tudo com a sua lógica. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, sim. Parece, né? Sim, professor. Então, tá bom.
Aqui alguns exemplos de variável global, né? Então, a variável global a gente vai declarar ela fora de qualquer tipo de função, né? Tanto da função principal quanto da função que a gente criou. A gente vai criar lá fora, significa que essa variável vai ser enxergada tanto dentro da função mudar, quanto da função principal de programação nossa, que é o main. Tá? Funções retornam valor. Na linguagem C existem várias funções que já estão programadas, como, por exemplo, né, o sqrt, né, que é a raiz quadrada, o sim, que calcula o seno, né, etc. E aí, os nossos exemplos de função. Trabalhamos bastante com função e exercícios, né? Exercícios com correção aí, para a gente poder ter essa informação, esses exemplos aí para a gente de uma maneira maior. Certo? Então, a gente praticamente tomou 2 aulas só com isso. O quarto conteúdo, por que quarto, professor? Porque a gente começou no 0, né? Nós falamos sobre cadeia de caracteres, né? Aí nós abordamos o conceito de cadeia de caracteres, né? E operações com cadeia de caracteres. Beleza? Então, o que era a cadeia, né? A leitura de cadeia de caracteres, né? São funções que manipulam cadeia de caracteres e as funções vão estar dentro da biblioteca string.h. Dentro do C, a gente tem bibliotecas que contêm algumas funcionalidades específicas, né? Aí falamos aqui um pouquinho do char. O char é um caractere de 1 byte, ou seja, 8 bits, que tem 256 posições. E aí entramos com foco na tabela ASCII2, que são as tabelas onde a gente tem caracteres correspondentes, códigos correspondentes a caracteres. Né? Então, ele fala que como se fosse tipo uma tabelinha de, como é que é aquela da química? Esqueci o nome. Tá na ponta da língua que negócio, cara? Tabela Periódica. Periódica. É como se fosse uma tabela periódica da informática, né? Olha lá. Um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, o NPAR, que no caso era para ser o NOPAR aqui, né? Quais são os códigos, né? O U é correspondente a esse, o N a esse, né? O P a esse, o A a esse e o R a esse. Tá certo? Então, 65, né? 85, né? 5, 1, 8, U, né? Aí 78 tá aqui. Então, aqui vou grifar para vocês aqui. 85, né? 65. Esse aqui é o 78. O 80 tá aqui, né? E o 82. Beleza? Então, é esses códigos que ele vai pegar na tabela ASCII2. Tá? Alguns outros caracteres de controle, né? Que daí é campainha, backspace, tab, nova linha, né? Um retorno, um delete. E como que a gente poderia trabalhar com essas constantes de caracteres, né? A gente tem que estar usando o caractere com aspas simples no C, né? E o comando de impressão vai ser sempre o print. Alguns exemplos, pequenos exemplos de uma função, né? Por exemplo, uma função que vai retornar um caractere char, né? Para verificar se a letra ela é ou não maiúscula. E continuamos abordando um pouquinho mais sobre cadeia de caracteres. Falamos a questão de inicialização de cadeia de caracteres em entre aspas duplas. Caractere nulo também ele é representado, ele é aceito como um caractere quando ele está em aspas, né? Para a gente fazer uma leitura de caractere, a gente vai utilizar a função scanf, que a gente já está acostumado, né? Já tinha visto isso. Toda vez que eu utilizo porcentagem C, significa que eu vou ler um único caractere. Quando é mais de um caractere, no caso, eu vou ter que usar a porcentagem S. Tá? Lembrando que o espaço em branco é um caractere válido para tipo char, certo? E aí foi, né? Aí tem alguns exemplos aqui de manipulação, né? Função de imprimir, comprimento, copia, concatena e compara, certo? E funções criadas, né? Manualmente pelo usuário, né? Mas ele tem algumas funções, também, como a função len, né? O strlen, strcop, strcat e strcmp, que faz a comparação entre elas, né? Que faz a concatenação, a cópia e verifica o tamanho. Então, no lugar de ficar fazendo isso aqui na mão, a gente pode já utilizar uma biblioteca pronta, que está dentro da biblioteca string.h, tá certo?
Lembrando que eu sempre, no começo do programa, eu tenho que colocar lá include string.h, né? Para ele poder usar essas funções. Né? E aí falamos da função que retorna o tamanho, né? É uma função que copia de um caractere para outro, né? Uma função que faz a comparação entre duas strings, e a função que concatena, que une as duas strings. Né? Deixamos alguns links de referência aí para vocês também terem. Alguns exercícios e os exemplos, todos eles sempre colocados lá para vocês como material de apoio. Certo? Professor, Oi, pode falar. uma coisa, eu não lembro se eu perguntei isso na aula já, mas sobre o porcentagem C e o porcentagem S. Poderia usar sempre o porcentagem S já, né? Poderia. Quando Aquela seria coisa. específico C? Então, é que nem assim, quando o pessoal fala, quando eu dou aula de banco, principalmente em pós-graduação, o pessoal fala assim, poxa, é estranho, né? Por que esse pessoal cria, então, tipo de variável, por exemplo, varchar e char? Sendo que é muito mais vantajoso usar o char, que ele aloca menos memória do que o outro. Né? Então, a resposta é, para isso que você perguntou, qual é a vantagem? Né? O C, ele vai alocar um espaço de memória em qualquer momento, qualquer tamanho. Certo? Então, se você declarar lá a variável, você vai utilizar, por exemplo, porcentagem C, se você tiver plena certeza daquilo que você só vai colocar um caractere lá dentro. Certo? Você sabe que o cara vai colocar um único caractere? Ah, beleza, usa porcentagem C. É mais vantajoso, né? Agora, você não tem certeza do que o cara vai fazer. Você não sabe se o cara vai usar porcentagem C, se o cara vai colocar um caractere ou dois, né? Sei lá, quantos caracteres você vai colocar, compensa colocar porcentagem S. Na minha opinião, eu nunca usei porcentagem C. A não ser quando o dev lá dá bug lá, aí eu tenho que usar a porcentagem C para resolver. Né? Que você troca de S para C, ele resolve. Mas tirando isso, sempre eu usei porcentagem S. Tá? É a mesma coisa lá em banco. Né? O pessoal fala, você já usou char? Não, nunca usei. Você sempre usou varchar? Sim, por quê? Porque mesmo que eu declare uma variável lá de, sei lá, 50 posições e só use 10, eu só vou alocar 10 em memória. Se eu tivesse declarado a mesma variável 50 posições e usasse 10, ele ia alocar 50 em memória. Então, assim, tipo, vai de experiência, entendeu? Por exemplo, em Python, você não precisa declarar tipo de variável. Tá? Você declara lá a variável, ele assume o valor sozinho. Se você quiser transformar ela, por exemplo, de caractere para inteiro, você coloca lá um int na frente. Então, ele não tem essa distinção. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, conseguiu. Entendi. Vai assim, quem que tá perguntando? Eu, Matheus. Matheus, vai da experiência, do dia a dia. Entendeu? Vai daquilo que você vai vivenciando, vai da sua vivência. O que Seria eu mais sempre casos falo, muito específicos do C, né? o que eu sempre Geral, falo uso S por... é assim, a gente tem as teorias, a gente tem as ferramentas, o conhecimento em mão, e a gente vai aplicar de acordo com aquilo que a gente vai vendo, entendeu? Assim, tipo, a tua experiência do dia a dia vai te falar qual é o melhor método para você aplicar naquela situação. Né? Por exemplo, eu troquei de empresa. Eu saí de uma empresa e fui para outra. Eu saí do ramo de transportes e fui para o ramo agropecuário. Certo? Lá no ramo de transportes, mesmo por ser uma empresa menor do que a empresa que eu estou hoje, a parte de banco era muito mais organizada do que nessa empresa que eu estou hoje. Certo? Então eu entrei lá com o intuito de solucionar o problema de banco de dados. Ótimo. Aí eu entro lá e vejo um banco lá, não sei se vocês conhecem o banco, chamado Progress. Tá ouvindo falar? É TOTOS. Eu não. É um banco da TOTOS. É um RP parrudo? É parrudo. É caro? É caro. Mas, cara, pensa num treco arcaico. Mas funciona, entendeu? É uma coisa assim que veio lá da DataSul, a DataSul resolveu, fez isso aí funcionar, e é uma coisa que funciona até hoje, funciona muito bem, atende as pessoas, né? Como tem muita gente aí que fala assim, pô, linguagem de programação é Python, é Java, não sei o quê. Cara, eu ganhei muito dinheiro na minha vida com Delphi. Entendeu?
E se você procurar ainda no mercado, aí você vai ver muita empresa ainda necessitando de profissional de programa em Delphi. Então a gente assim, vai de caso a caso, entendeu? Vai de caso a caso. É bem, sei lá, bem complexo isso. Professor, Oi, só uma curiosidade. é duas. Meu avô com 79 anos, acho. Ele Ah, programa em Delphi. se eu vou programa em Delphi, Aham. você não tá me chamando de Começou filho, com né? curiosidade, fez o programa dele e segue nessa. Então, cara, pra você ver como é, né? Eu venho de uma família, assim, meu pai é programador mainframe, certo? Meu pai, ele programa já, na verdade ele tá aposentado, ele programou 50 anos da vida dele, trabalhando com isso. Então, meu pai, ele foi professor de COBOL, dava curso de COBOL, não dava aula em universidade, nada, né? Curso livre, assim, sabe? Os caras contratavam ele. Trabalhou com Clipper, trabalhou com Dataflex, mas o forte dele sempre foi COBOL, programação estruturada pesada, né? Aí uma vez ele desenvolve, não sei se vocês conhecem ali o Camelô, onde é o Camelô, sabe onde é o Camelô de Londrina, né? Aquele prédio do Camelô de Londrina é de uma família muito tradicional daqui de Londrina, de uns turcos, chamada família El Sayed, que era donos do Móveis Paulista. Até meu primeiro emprego foi com eles. E meu pai desenvolvia o software deles, o software que controlava, que na época, cara, pra vocês terem uma ideia, não tinha nem cartão de crédito, essas coisas. Né? Cartão de crédito quem tinha era a pessoa muito, muito rica, assim, pra pensar. Lembra dos carnezinhos? Já viram falar de carnezinho? Já. Alguém aí nunca viu um carnê na vida? Carnê, na verdade, era um monte de duplicata que você tinha, assim, um monte de nota promissória, uma junto com a outra, né? Modelo de carnê de pagamento. É tipo assim, né? Era isso aqui, ó. Então tinha lá, o cara fazia 10 pagamentos de R$ 100. Aí você emitia, era 10 negocinhos desse aqui, com o valor de R$ 100. É como se fosse uma duplicata, uma nota promissória, até, né? Então a gente emitia isso aqui, entendeu? Tinha lá, emitia isso aqui. Tem hoje em dia, é boleto que chama, né? Então, mas se você fosse, por exemplo, comprar um carro até um tempo atrás, você tinha lá o carnê do carro lá, que era vários boletos emitidos. Então a gente controlava o sistema de controle financeiro, tudo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com TI, que eu comecei a desenvolver, eu falei para meu pai, vamos transformar isso aí tudo para visual, né? Porque era em programação assim, ó. Para vocês terem uma ideia, a rede que a gente usava era uma rede novela. Deixa eu ver se eu acho um código em Dataflex aqui. Aqui, ó. Era isso aqui, ó. Certo? A gente trabalhava, não era no Telnet, mas a tela era desse jeito. A gente trabalhava desse jeito. É como se você entrasse na BIOS do teu computador. Eu acho que tem BIOS de computador que é mais nova que isso aqui, né? Então era isso aqui, ó. Então você tinha lá o menuzinho, tudo, né? E, cara, pensa nos caras que tinha paixão pelo programa, era esse. Aí um dia eu falei pro meu pai, vamos transformar isso para isso, né? Vamos transformar aquilo que você tem nisso aqui, ó, que é uma telinha melhor, mais bonitinha, uma tela mais, assim, visualmente, né? Cara, os caras não quiseram. E meu pai foi um cara que ele nunca se converteu para essa parte do visual, né? Nunca assim, foi a praia dele partir para isso. Aí ele trabalhou na prefeitura de Londrina, onde ele desenvolveu o sistema de ISS, tributação, parte de tributação da prefeitura, tudo em Dataflex mainframe. 3 anos antes dele se aposentar, eles estavam com um projeto de transformar todo esse software em Oracle Forms e Reports. Alguém já ouviu falar? Não. Conhecem o banco Oracle? Eu só de nome. De nome, certo? Sabe que o Oracle é um banco, né? Então, o Oracle ele desenvolveu uma aplicação que você trabalhava na parte procedural dele, que você desenvolvia telas e relatórios.
como se fosse um Axis que você desenvolvia aqueles macros para trabalhar, sabe? Mas era bem parecido com Delphi, com C Sharp, essas coisas. Mas era uma linguagem, assim, muito parruda, porque era tipo o sistema da Apple, assim, sabe? Você tem um iPhone que é casado com o iOS e é por isso que ele é tão bom assim, sabe? Eu tô falando bem, mas eu uso Android. E aí eles fizeram um projeto, e esse projeto, meu pai se aposentou e o projeto não foi para frente, não saiu. Por quê? Porque a complexidade em cima do programa era muito grande. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero falar do meu pai? Não. Eu quero dizer, assim, que para a situação que foi encontrada, naquele momento, a melhor configuração que eles tinham para trabalhar, e do melhor jeito, era para trabalhar daquela maneira, com um COBOL, com um DataFlex bem frente, né? E é uma coisa que atende a prefeitura do município até hoje desse jeito, né? Não sei se eles mudaram, eu acho que não mudaram. Mas atende. Então, vai assim da tua experiência, né? E eu estou, por exemplo, nessa empresa, vai completar 30 dias agora, dia 3, que eu estou lá, e eu estou vendo assim que para eles, do jeito que tá funcionando, mas do jeito que tem que ser, não está funcionando, entendeu? Então, eu vou aos poucos, a gente vai se adaptando. Então, eu estou pegando coisas do meu conhecimento, que eu sei que é funcional, com aquilo que é funcional para eles e achando o melhor denominador. E aí é a mesma questão, o que eu uso aqui? Eu uso isso ou uso aquilo? Eu aprendi na faculdade que eu tenho que usar isso. Não é bem isso que eu tenho que usar. Tem que usar aquilo que é melhor para você, né? O que mais vai se adaptar àquele momento que você precisa. Tá certo? Compreendeu, meu jovem? Espero não ter sido cansativo nas minhas falas. Mas Não, que isso, professor. a gente tenta exemplificar. Eu acho o mais legal de tudo é sempre quando a gente vai falar de alguma coisa, por exemplo, de uma curiosidade dessas que nem você teve aí e tudo. Isso eu senti muita falta na minha graduação, de professores que mostrassem até de experiência pessoal ou de conhecidos, da parte profissional. O conceito da universidade hoje, principalmente da universidade particular, ele mudou bastante, né? Quando eu me formei e você entrava na faculdade, a faculdade ela tinha um intuito de te formar para a área da pesquisa, né? Então você era voltado mais para aquela área da pesquisa. Assim, vocês são a ADS ou engenharia? Eu sou engenharia. Não Tá sei misturado, Eu também. eu não sei se tá misturado, misturado. professor. Por exemplo, eu comecei a fazer engenharia. Eu fiz 4 anos de engenharia da computação. E aí no último ano eu desisti. Porque, tipo, cara, me encheu o saco, entendeu? Eu não era um cara muito da área teórica. Meu negócio sempre foi mais da parte técnica. E aí eu migrei para a área de processamento de dados e meio ano, isso, um ano, eu terminei o curso, né? Porque eu fiz aproveitamento de matérias, um monte de coisa lá. Quando eu saí, que eu fiz a minha pós, tudo, já na minha pós já estava tendo uma quebra de paradigmas assim em relação a isso, né? A minha pós ela já não foi mais voltada para... Ela tinha lá ainda a parte de você fazer o trabalho acadêmico, da parte da ciência, da metodologia, tanto é que a minha pós ela me dava a possibilidade de dar aula, né, porque eu tinha toda aquela parte da metodologia que é necessária. Mas você já vê que ela era uma pós mais voltada para o mercado de trabalho. Quando eu fui convidado para dar aula, tanto no virtual quanto no presencial, agora a gente está trabalhando no virtual também, né? Eu vi que já mudou. Hoje a universidade ela te prepara para o mercado de trabalho, né? Tirando as universidades estaduais e federais, que é uma coisa mais voltada para a área da pesquisa, mais nessa área científica, né? A nossa universidade, as universidades particulares, né, e muitas outras universidades, como o Instituto Federal do Paraná, essas coisas, é mais voltado para essa área do mercado, né, área mercadológica, formar profissionais no mercado de trabalho. E quando eu comparei as aulas, eu dei muitas aulas de pós-graduação de banco de dados, a parte de tuning e automação de processo. Eu comparei a minha grade curricular de quando eu fiz com a grade curricular que eu estava administrando aula, era uma coisa totalmente diferente. A gente já via, né? Por exemplo, conceitos de Big Data, Data Warehouse, né? Essas coisas
ficaram mais evidentes do que eram antigamente. Não que não se usasse antigamente, né? Mas era mais evidente. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar a parte conceitual, mostrar para você, e aí o professor, quando ele vem com essa parte da experiência profissional e traz para você, você fala assim, caramba, essa parte que o professor está falando, se um dia eu enfrentar um problema que ele está fazendo dessa maneira, eu posso fazer isso, porque isso faz assim, assim, assado. E você procurar se adaptar de outra maneira. Eu tinha um conhecido meu, um amigo, ele é um grande amigo meu, trabalhou comigo até, que ele tinha uma facilidade de reinventar a roda, entendeu? Ele reinventava a roda. Então, você tinha lá no Delphi maneira de se programar, cara, ele pirava o cabeção nos negócios que você não entendia. Você falava, cara, você deu a volta na China para fazer isso aqui, mas você inventou uma roda quadrada, a bola quadrada do Kiko você inventou. Entendeu? E aquela bola quadrada que o Kiko tanto queria, ele conseguia inventar. É tipo, a experiência profissional eu vejo é uma coisa que falta bastante. Eu procuro sempre fazer isso, sempre trazer a parte da minha experiência profissional. Né? Agora, mais ainda, conhecendo a parte de Progress, que eu acho que eu vou acabar bem, eu estou meio que acabando. Eu estou na área de banco, mas estou meio que assim, vendo uma questão de programação que eu me interessei bastante por isso também. Mas vamos lá. Depois nós falamos sobre endereços de memória e ponteiros, né? Conceitos e a parte de endereço e ponteiro. Isso aqui é bem legal, né? Uma coisa que a gente trabalhamos os conceitos de endereço e ponteiro, né? Falamos que o conceito de ponteiro não é fácil, ele é preciso e que a gente tem que ter um pouquinho de esforço para dominar ele, porque ele é chato, né? Por quê? A gente vai trabalhar direto na memória RAM, tá? Então, a memória RAM de qualquer computador é uma sequência de bytes. Então, a gente vai trabalhar com os endereçamentos de memória. No lugar de a gente atribuir valores a uma variável, a gente vai trocar endereços de memória, certo? E aí falamos lá a questão, né? Temos uma exemplificação falando, por exemplo, que o char ocupa 1 byte, já o it ocupa 4 bytes, né? Em outros computadores 8, né? Um double já ocupa 8 bytes. Né? E aí começamos a simplificar algumas coisas de endereço de memória, por exemplo. Declarei uma variável C, declarei uma variável I, declarei uma estrutura, declarei um vetor. O que é isso? O que a memória entende? A memória entende que cada um tem um endereço, um local onde você vai buscar. Assim como a sua casa, por exemplo. Eu moro na rua X, número 200. Né? Então, você sabe que na rua X, número 200, mora o Leonardo. O Matheus mora na rua A, edifício B, número 150, apartamento 2. Então, assim, tipo, tem um lugar onde você vai achar o Matheus lá dentro. E isso serve para qualquer tipo, tanto para estrutura, quanto para variável, quanto para vetor. No lugar do vetor, no lugar dele apontar um único registro do vetor, que o vetor é uma coisa só que a gente declara, ele vai apontar para cada posição, vai ter um endereço na memória. Tá certo? Esses endereços, eles não são sequenciais, eles podem ser sequenciais, tá? E eles, lembrando que eles são endereços fictícios, tá certo? Então, nem sempre é o mesmo. O operador que a gente vai utilizar para acessar da variável vai ser esse operador que é o e-comercial, tá? Lembrando que a gente não precisa confundir esse e-comercial com o end, porque o end em C é 2 e-comercial, beleza? Então, toda vez que eu passar um e-comercial i, eu estou buscando o endereço da variável i, beleza? Então, nesse caso aqui, quando eu faço uma leitura, eu estou jogando o valor para ir no endereço de i, tá certo? Vou depositar lá no endereço de i. E o que é, então, o ponteiro? O ponteiro é um tipo especial de uma variável que armazena endereços. Então, se eu tenho endereço, eu quero armazenar o endereço de memória de uma variável. Então, eu uso um ponteiro, tá? Como que eu declaro um ponteiro? O ponteiro vai ter uma característica que é o asterisco, certo? Sempre com um nome antes. E aí a gente deu alguns exemplos. Por exemplo, se i é uma variável e e-comercial i é o endereço de i, e eu faço um asterisco p para i, então eu estou dizendo que esse p está apontando para o endereço da variável i. Eu não estou apontando para
a variável, e sim aonde ela está alocada. E aí eu consigo acessar o valor que contém nessa variável, certo? Então, há vários tipos de ponteiros, né? Ponteiro para caractere, ponteiro para inteiro, ponteiro para ponteiro, né? Ponteiro para inteiro, ponteiro para registro, né? A gente só precisa fazer com que o computador saiba que tipo de ponteiro que a gente está falando, tá? Então, por exemplo, eu quero declarar um ponteiro para um número inteiro, int, né, asterisco p. Eu quero declarar um ponteiro para um registro, né? Então, struct cell, asterisco p, tá certo? E aí a gente tem alguns exemplos de variáveis inteiras e como que a gente acessa, né, o ponteiro para ela. Eu lembro que a gente fez também uma brincadeira de fazer troca de variáveis, tá certo? Então a gente falou assim, que tem uma função que faz uma troca desse jeito, mas ela vai fazer um valor, uma troca errada, certo? Qual que seria a maneira correta? No lugar de a gente trocar os valores, a gente estaria trocando o conteúdo do endereço, tá certo? Dessa maneira a gente faz uma troca mais precisa, né? E aí demos alguns exemplos, tá certo? Fizemos aqui um código de exemplo, tá? Onde a gente faz uma troca só de variáveis e depois uma troca utilizando ponteiros. Professor, tem uma biblioteca específica para utilizar ponteiros? Não, não tem. Não existe uma biblioteca, é uma função nativa essa, tá? Mais alguns exemplos, né, utilizando função. E depois falamos dos endereços dos vetores, né? E o vetor, na verdade, é uma cadeia linear. Então, como que funciona, então, o endereço para um vetor? No caso do vetor, ele vai acessar posição por posição, tá certo? Para cada posição do nosso vetor, isso aqui é uma exemplificação bem sucinta da coisa, eu vou ter um endereço específico. Esse valor de endereço ele não é sequencial, né? Como eu falei lá atrás. E aí deixamos alguns exemplos aí para a gente entender como que funciona. Então, se eu crio um ponteiro para o vetor teste, vamos supor que é lá na posição 1, no endereço 1. Então, a posição 0 do meu vetor pode estar na 20. A posição 3 do meu vetor pode estar na 2. Nem sempre vai ser uma coisa sequencial, tá certo? O que mais que nós falamos? Feito isso, tem os exercíciozinhos e pronto. E por último, e não menos importante, né, daquilo que eu estava abordando em sala de aula com vocês, a questão dos registros, tá certo? Que são variáveis heterogêneas, que é conjunto de dados logicamente relacionado que tem tipos, né? Por exemplo, inteiro, real, string. Os elementos desses registros a gente vai chamar de campos, né? Então, quando você for mexer com orientação a objeto, isso vai ser bem semelhante a uma classe, onde nós vamos ter atributos e métodos. Só que no caso a gente está falando só de valores, né? É uma coisa diferente. Então, o registro, ele vai ter o quê? O struct, que vai definir que ele é um tipo, né, que é o tipo dele, que é o registro, o nome desse registro, quem que é o cara, que eu tenho que dar um nome desse objeto aqui, e quais são os campos que eu vou ter. Esses campos têm que ter cada um o seu tipo definido, como se eu estivesse declarando uma variável, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um registro com o nome funcionário que tem lá a variável char, a variável idade e a variável salário, cada uma com o seu tipo específico. Como que a gente faz acesso? O acesso aos valores que nós temos sempre vai ser o nome, né, do registro, ponto, o que eu quero acessar dele, né? Qual o campo que eu quero acessar dele. Então, por exemplo, eu criei uma struct funcionário. Se eu quiser acessar o atributo nome dela, é funcionário.nome. Por que está F? Porque eu coloquei um alias aqui, tá? Então, aqui, ó, f.nome. Significa que eu vou acessar o quê? O atributo nome do registro funcionário. Certo? E aí, deixamos alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um registro funcionário com 3 atributos dentro dele.
tá? E aí eu estou copiando, ó. O que eu fiz aqui? É praticamente como se eu instanciei esse registro, tá? Estou ativando ele. É que eu vou fazer, olha, para esse registro, para o campo nome, você vai atribuir o valor Rafael. Para o campo idade, você vai atribuir 24. E para o campo salário, 6.730. Professor, mas como isso? F ponto, quer dizer que eu vou acessar do registro funcionário o campo idade. Eu vou acessar do registro funcionário o campo salário. Eu vou acessar do registro funcionário o campo nome. Tá certo? E aí falamos de vetor de registros. O que é um vetor de registro? É nada mais nada menos que um registro, só que criado como se fosse um vetor. Então a gente vai meio que mixar, né, a questão de definição de vetor com a definição de registro. Tá certo? Vai ser sempre o nome da variável, o nome do registro, né? Qual é o índice dele, né? E o campo para acessar ele. Para declarar, struct, o nome do objeto que eu quero, né? E o tamanho desse vetor. Como se a gente estivesse declarando um vetor normal, certo? E aí nós temos aqui algum exemplo. Por exemplo, declarei um registro e aí instanciei esse registro dizendo que ele vai ser um vetor de 2 posições. Quer dizer, esse conteúdo vai estar dentro desse vetorzinho que está aqui, ó. Tá certo? Para cada posição aqui, eu vou ter nome e idade. Para a posição 0, nome e idade. Para a posição 1, nome e idade. Tá certo? Então foi o que ele fez aqui, ó. Para a posição 0, 2 valores. Para a posição 1, 2 valores. Falamos também de funções e registros, onde a gente já começa a ter uma coisa bem parecida com a parte de método, de método da classe, né? Onde nós podemos trabalhar com funções que instanciam, que pegam, que trazem com ele o quê? Um registro como parâmetro. Certo? Então, por exemplo, eu quero imprimir, eu tenho uma função que faz uma impressão, ele recebe como parâmetro um registro que é pessoa. Tá certo? E aí deixamos alguns exemplos. E aí, um exercíciozinho aí, que eu acho que a gente acabou de fazer alguma coisa. Depois, a gente trabalhou um pouquinho com a parte de arquivos. O que é o arquivo? Onde a gente ia fazer a escrita e leitura de arquivos dentro do sistema. Tá? Então, a gente falou que na linguagem C, a gente tinha um fluxo, quer dizer, uma string, certo? De dados que manipulava vários tipos de dispositivos de armazenamento. Né? Como, por exemplo, fluxos de texto, fluxos binários. Né? O fluxo de texto ele era composto por uma sequência de caracteres que pode ou não ser dividida em linhas. Né? Então, qual que era o processo da gente trabalhar com arquivos? Primeiro, a gente tinha que abrir o arquivo, ler ou gravar ele, fechar o arquivo. Tá certo? E aí a gente achou algumas funções aqui dentro da biblioteca studio.io, stdio.h, que vai trabalhar com abertura, com escrita, com leitura, com escrever string, com ler linha, com fazer um printf, fazer uma leitura, posicionar o arquivo, retornar valor e fechar o arquivo. Tá certo? Então, toda vez que eu quiser abrir um arquivo, eu vou utilizar a função fopen. Tá? Como? Na fopen eu vou ter algumas opções, que é a opção de leitura, a opção de escrita, a opção de adição, a opção que vai falar que, olha, você vai abrir, vai ler, vai escrever, e a opção que você vai escrever esse arquivo, tá certo? E aí deixamos alguns exemplos, onde a gente tem aqui um exemplozinho, onde ele vai ler um arquivo, aula1.txt, localizado nesse localzinho aqui, e vai falar, olha, se você conseguir ler esse cara, quer dizer, se o retorno for maior que 0, que não for 0, que se for 0 é que você não conseguiu, você vai falar que você acessou, senão você não conseguiu acessar. Beleza? Quer dizer, lindo. Se for 0, eu falei certo, se for 0 é porque você não acessou, se for diferente de 0 é porque você acessou. Terminando, você fecha, porque tudo aquilo que você abre, você fecha. Até brinquei, falei, tua mãe não fala para você fechar a porta quando você sair, ou baixar a tampa da privada, não sei o quê, né? Outras funções que a gente poderia utilizar, fgets, né? fputs, fgetc, fputc, né? A fprint e a fscan é bem semelhante, que a gente já conhece, que uma faz impressão e a outra faz a leitura do arquivo.
E aí, trouxemos aqui algum exemplozinho, né? Por exemplo, escrever um programa que ia ler dados, né, de um seguinte arquivo, onde a primeira linha ia ter o nome, sobrenome, o ano e o peso da pessoa, né? E aí, como ficou o nosso arquivo. Então, esses dados já vão estar dentro do arquivo, tá certo? Vai estar lá dentro. E aí o programa vai fazer o quê? O FSCAN, ele vai buscar dentro do arquivo a posição relativa a nome, certo? O outro vai buscar a posição relativa a sobrenome. O outro, a posição relativa à idade. O outro, a posição relativa a peso. Então, é como se esse arquivo fosse estruturado dessa maneira, que os valores que vão estar dessa maneira têm que ser nessa sequência. Tá certo? E aí, fizemos mais alguns exemplozinhos aqui, onde a gente tem alguns exercícios que a gente pode estar trabalhando nessa parte. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma particularidade que vocês querem tirar? Professor, Oi. se eu quisesse montar um programa, por exemplo, que eu faço uma lista e aí, tipo, eu fecho o programa quando eu abro, ele continua da onde eu parei. Poderia ser usando aquele, acho que era o WW+, ou o R+, na hora do programa ali? Está falando Ou ele assim, não faz isso no C++? você quer ler um arquivo, certo? E aí você vai parar o programa. Quando você voltar ao programa, você quer continuar naquele ponto? É, tipo isso. Tipo, eu faço um programa que vai Então, criar uma lista. eu Aí acho eu que, escrevo, depois eu fecho, volto, ele não deletou o que eu fiz antes. nesse caso, eu acho que ele não vai fazer isso. A Ele não não faz ser, no C++, não tem que vai. ser em outro programa. É. Ou você criar um outro método de interação, aí utilizando, tipo, ele parou em tal ponto do meu programa. Você, tipo, tinha que ter como se fosse uma âncora dizendo que, ó, parei aqui, um ponteiro dizendo ali, ficar ali segurando até você voltar. Entendeu? Ah, sim. O que Entendi, você então. poderia fazer é assim, tipo, você vai ler um arquivo lá de 1 milhão de posições. Se você leu até a posição 1000, da 0 até a 999, que daria a posição 1000, você lê e elimina. Aí ele vai continuar daquele passo em diante. Certo? Como, por exemplo, você tem lá um arquivo com 10 posições, aí você leu as 4 primeiras, pegou as 4 primeiras, gerou para um outro arquivo, que é o arquivo lido, ok, né? E ficou o de 6 lá parado para você terminar de ler. Seria uma opção se fazer. Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Professor, Oi. como é que você consegue dar aula, trabalhar, fazer live e ser casado ainda? Que eu não quero que não fecha 24 horas aí, professor. Fecha, fecha, fecha. A vantagem é que agora eu estou trabalhando home office, então é mais vantajoso. Mas é assim, tipo, eu jogo na hora do almoço e um pouco antes da aula. Eu faço lá, então dá 2 horas de live por dia. Final de semana já tem um tempo maior. Então o que eu faço? Eu não consigo acordar muito cedo, é muito tarde. Então domingo às 7 horas eu estou acordado. O que eu faço? Eu levanto às 7 horas e preparo as aulas. Então até umas 10 horas, 11 horas mais ou menos, tudo pronto. Aí eu jogo um pouquinho, paro, vou, faço um almoço. Eu também cozinho, tá? Faço o almoço, Ô, tudo. louco. E aí eu fico de boa. Esse final de semana já não fiz nada, porque esse final de semana foi a atualização do DataSul e eu fiquei sábado e domingo trabalhando o dia inteiro. Mas assim, tipo, a gente dá um jeito, cara. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava de manhã, de tarde, e fazia faculdade à noite, e no final de semana eu era técnico de som numa igreja. Você tá louco, consigo nem trabalhar e estudar, professor. É que, é Tirar que, jogo. é que Vai vai de beleza. costume, sabe, Victor? Vai de costume, cara. Vai chegar uma hora na tua vida. Você tem quantos anos? Tem 21. Então vai chegar uma hora que você vai. O seu corpo vai começar a acostumar, sabe? A tua cabeça. Desculpa a observação. É que você tá numa fase que você é um cara muito novo, então você tá naquela fase mais assim, tipo, vamos se divertir, né?
Eu também já passei por isso. É, verdade. Festejar, sei o quê. Chegou sexta-feira, esquece. Tipo, pô, quando a gente casa, eu e minha esposa, a gente gosta de sair e tudo. Né? A gente não tá saindo tanto por causa dessa pandemia, essas coisas tudo. Mas a gente sempre foi um povo assim mais de família. Então a gente gosta de reunir com a família, fazer um churrasco, não sei o quê, tudo. Mas a sua cabeça vai mudando, as coisas vão mudando. Mas é bom, o Xbox mesmo veio me ajudar nessa época de pandemia. Se não fosse ele, eu tava ficando maluco. Agora eu comprei um brinquedinho novo, comprei uma Alexa pra mim. Tem que comprar uma também, professor. Configurei ela aqui, cara, é muito. Não sei se vai dar pra escutar aqui. Alexa, tocar Alok no Spotify. Escutou? O microfone, ele silencia som. Tá escutando música no fundo? Agora sim. Quando você fala assim. Alexa, pare. E parou. Cara, eu tô me divertindo. Hoje, tem outro. O que eu fiz agora? Eu já automatizei ela para ligar o Xbox. Então, assim, e aí agora eu tô fazendo você vai arrumando um tempinho, você vai ficando mais caseiro, você vai querer sair. Tem, professor. Mas na live vocês vão ver, vão curtir eu na live lá de vez em quando. Eu sou nubão. Meu amigo configurou o dele para ligar o computador dele. Então, eu quero aprender a fazer isso também, mas eu não sei como é que faz no... Eu acho que tem que ter aquela tomadinha Wi-Fi, não tem que ter? Dá pela BIOS, professor. Dá pela BIOS? Dá. Eu não faço a mínima ideia, eu não perguntei pra ele. Se souber, faça aí, que eu gostaria de saber, cara, como é que é. Depois agora... eu mando um vídeo no grupo lá pra você ver lá como é que faz. Tá. É que o meu setup agora tá assim, né? Do lado direito, tô usando o notebook que eu uso para dar aula. Porque antes eu tinha só uma máquina, que era da outra empresa. Né? E do lado esquerdo eu tô com um notebook que é da empresa onde eu trabalho agora, que é só... que tem a VPN ligada, essas coisas. Então eu optei em deixar assim. Então tem 2 notebooks e o monitor do meio, né? Ia ser legal, tipo, falar para ela, tipo, ligar computador do trabalho, ligar computador pessoal, ligar ali. Mas enfim, eu automatizei, eu fiz um processo com o meu cachorro, se eu falo para ele assim, o nome dele, falo que é para ir tomar banho, ele se esconde, né? Olha lá, ele já até olhou para mim. Então eu criei uma rotina na Alexa assim, né? Alexa Choquito, né? Aí ela vai, lá, acionou. Ela aciona e fala assim, Choquito, vamos tomar banho, né? Aí ele já sabe para se esconder, assim. Então, tipo, você vai brincando. É legal. Eu vi um cara fazendo compra no iFood com a Alexa. Entendeu? Aos pouquinhos a gente vai. Mas dá certo, Victor. Dá certo. Fica tranquilo. Beleza. Mais alguém, galera? Não? Então, a prova provavelmente vai ficar ou na aula 1 ou na unidade 4. Na unidade 1 ou na unidade 4. Eu aviso vocês onde que vai ficar certinho. Só preciso pegar uma orientação certinha com a coordenação aonde que a gente deve alocar isso aí. Pode ficar tranquilo, tá? A prova vai ter duração do dia inteiro, começando da meia-noite do dia 1º até as 23h59 do dia 1º. Beleza? Quem perdeu a primeira prova vai ter a opção de fazer a segunda prova, a prova de segunda chamada, tá? Que vai ser... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Aqui. E vai ser dia 14 e dia 17 o exame, tá? Então, assim, não se preocupe, façam a prova com calma. As dúvidas que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp no dia da prova, vai perguntando. Professor, eu acho que isso aqui está errado, isso aqui. Me chama, eu vou estar vendo. No dia eu não vou conectar, como não conectei na aula normal, mas eu vou ficar o dia inteiro à disposição de vocês, beleza? Beleza, valeu, professor. Beleza. Essa aula eu vou postar também, e lembre que as outras aulas estão lá para vocês fazerem a revisão. Se alguém tiver algum problema com o material, me fala que eu envio todo o material para vocês. Tá certo? Beleza, professor. Tá bom, gente. Forte abraço. Boa janta. Vamos jantar. Eu vou jantar mais firrinha ali. E a gente se vê aí no... Muito obrigado por esse semestre, por vocês terem me aceitado como professor. Eu adorei a presença de vocês. Tá? E se eu puder agregar alguma coisa na vida de vocês aí no futuro aí, eu espero poder fazer. Tá bom?
Eu que agradeço, professor. Valeu, Valeu pela Eu que aula. agradeço, Valeu, professor. professor. Valeu, hein? Sucesso, hein? Tchau. Valeu. Até mais. Mais. Tchau.